Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja envolvendo cada um de nós. É muito bom estar aqui novamente no meio e poder contar com a espiritualidade que ampara essa casa e ampara todos os trabalhadores e que nos ampara aí constantemente em nossos compromissos, né? E mais esta manhã de domingo. E nós queremos falar algo aqui sobre um tema que vem de encontro certamente às nossas necessidades. Acreditamos que todos os temas que a gente aborda, eu, tanto os nossos companheiros, vem sempre de encontro àquilo que a gente precisa, aquilo que a gente se sente carente. Desde que nós estejamos humildes, receptivos, abertos a compreender cada conteúdo e sentir que cada conteúdo sempre trará algo de bom para nós. A nossa proposição sempre é de que, quando estejamos em uma palestra espírita, estejamos atentos a cada palavra, a cada frase, ao conteúdo como um todo, ao conteúdo em suas partes, para que a gente possa ir confrontando a nós, a nossa vida, nossa maneira de pensar, de sentir, de se emocionar, de viver, né? De agir e reagir diante do mundo com aqueles conhecimentos que estão sendo passados para nós. E aí, de repente, nós nos deparamos com uma frase, uma palavra, algo que nos toca um pouco mais profundamente. E se aquilo tocou em algo que eu preciso. Nós, se estivermos com imensa sede e alguém falar em água, nós certamente queremos, eu também quero água. Nós sempre estamos mais atentos e perceptivos àquilo que realmente precisamos. Então não tenho dúvidas, aquilo que me toca não é para o meu pai, para minha mãe, para minha esposa, não é para o meu filho, até poderia ser, mas naquele momento é para mim. É para mim. Então, internalizar aquilo, confrontar aquilo, para que possamos tirar o melhor daquela palestra. Nós nunca iremos guardar todo o conteúdo, nem devemos, não precisa, né? Não é este o propósito, mas que algo possa ficar. E dentro dessa nossa exposição aqui desta manhã, vamos falar um pouco sobre confiar em Deus a partir de um texto breve de reflexões que fizemos em Bezerra de Menezes, no livro Comentários Evangélicos, que foram publicados pela Federação Espírita do Estado de São Paulo na década de 60. Um bom tempo, mas nós pegamos os conteúdos, mensagens breves, e nós percebemos a atualidade ainda desses conhecimentos, como eles nos são úteis, ou como eles podem nos ser úteis, né? Porque aí entrará sempre o nosso livre-arbítrio para fazer o bom aproveitamento do conhecimento. E ele abre a mensagem Confiar em Deus, né, com uma passagem do Evangelho que nós encontramos em Mateus. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará os bens verdadeiros àqueles que os pedirem. Então ele coloca isso abrindo, fazendo uma comparação entre a ação de um pai terrestre diante dos seus filhos, que vai procurar sempre, obviamente, oferecer o melhor aos seus filhos, com Deus, o nosso Criador. E se nós, em nossas imperfeições, procuramos oferecer o melhor, podemos ter a certeza também de que o Pai está sempre já nos oferecendo o melhor, mesmo naquele trajeto do caminho mais pedregoso, mais complicado, mais difícil, né? Que a gente acha até que Deus nos abandonou, mas não nos abandonou. É o momento da prova, é o momento de uma expiação, é o momento de um resgate, é o momento de uma liberação de algo do passado. E será sempre, em qualquer circunstância, seja expiação, prova, um momento de crescimento ou de possibilidade de avanço espiritual mediante o bom aproveitamento daquela experiência, daquele trecho de caminho que nos parece um pouco mais pedregoso, né?
porque está provocando em nós alguma dor, algum sofrimento. Vamos colocar aqui alguns conceitos para depois voltarmos ao Bezerra. E eu gostaria de relembrar aqui, já que falamos em confiar em Deus, e a nossa proposta hoje é de tratar esse tema dentro de uma prática espírita, a vivência espírita. Nós recebemos tantos conhecimentos, tantas informações nas palestras, nas leituras, mas nós sabemos que isso só vai trazer algum benefício real na medida em que nós praticamos. Dizem que para alcançar o estado de excelência precisamos de 3 coisas. Primeiro, antes de tudo, ter o objetivo, o que nós queremos levar ao estado de excelência. Então, a primeira é praticar. A segunda, praticar. E a terceira, também praticar. Então, vejam a importância da prática de qualquer conhecimento para que se chegue ao estado de excelência. E aqui nós estamos falando em evangelho, mas na Aldemar isso não é coisa da área empresarial, não, isso é coisa da vida, é para qualquer coisa que a gente queira desenvolver, alcançar a excelência no evangelho, internalizar os conceitos da nossa doutrina, os conceitos de Jesus, e uma vez que nós alcancemos esse estado, alcançaremos o máximo possível, né? É o caminho da felicidade. Então nós vamos fazer algumas considerações aqui importantes dentro dessa nossa temática de hoje, visando entender esse tema. Confiar em Deus como uma prática, né? No campo da prática espírita. E se é para confiar em Deus, então vamos falar um pouquinho sobre Deus. Esse ser tão desconhecido para nós, tão grande, que a gente tem dificuldade de compreender. Mas Deus, segundo a nossa doutrina, questão número 1, do Livro dos Espíritos, que todo mundo aqui já sabe, já leu, já estudou várias vezes e já decorou, né? Essa nem vai cair na prova, porque é tão fácil, né? Que não dá para cair na prova. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É o princípio de tudo, é o princípio gerador do universo. Ele é incompreensível em sua grandeza, mas nós poderemos compreender um pouquinho de Deus imaginando Ele como ser soberanamente justo, bom, misericordioso. O ser perfeito ou pleno em todas as suas perfeições, né? Infinito em suas perfeições, né? Como diz Allan Kardec lá na questão número 3, nos comentários que ele faz. Então nós temos todos os motivos, já que cremos que somos filhos de Deus, para crer em Deus, no seu poder, na sua providência. Deus providencia tudo que nós precisamos, desde que, obviamente, estejamos também observando o que Ele quer, o que Ele espera de nós. E fazer a vontade de Deus é a coisa mais importante e indispensável para alcançarmos felicidade. Fazer a vontade de Deus. Acho que todos os dias de manhã deveríamos perguntar a Deus: Senhor, o que queres que eu faça hoje? Assim como Paulo de Tarso perguntou para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Porque normalmente a gente já levanta com uma agenda pronta, né? Que fizemos no dia anterior, e isso é bom, mas talvez seja melhor no dia anterior, quando estivermos fazendo a agenda: Senhor, o que queres que eu faça amanhã? Porque a gente nem sabe se teremos alguma novidade no dia seguinte, e de repente seremos inspirados nesse momento a pensar em algo diferente, vem uma emoção diferente, como uma preparação para o dia seguinte. Mas fazer a vontade de Deus em nossa vida é indispensável para se alcançar aquela sensação de felicidade. A crença em Deus, ou a fé, nós poderíamos colocá-la em 3 graus, né? Em alguns ela pode se dizer inexistente. A criatura realiza grandes conquistas, e eu li isso nessa semana ainda, no capítulo 16, que fala sobre o amor a Deus e a Mamon, servir a Deus e a Mamon, né? Que muitas vezes a criatura realiza grandes conquistas materiais na vida, chega às vezes ao poder, mas ela atribui tudo isso a ela própria. Ela não atribui nada disso a Deus, né? Como se ela fosse a merecedora de todos os louros, e Deus não participou disso, né? Deus não existe simplesmente. Noutros a gente já vê a fé, a crença já em desenvolvimento, porém ainda se apresenta oscilante, que eu acredito que é ainda o que predomina na humanidade, né? Em nós, pelo menos em mim.
Às vezes a gente está ali cheio de vontade, de fé, de força. No dia seguinte já não está tão encorajado. Isso demonstra frequentemente o quê? A nossa falta de fé, e às vezes até de fé em nós, né? Que nós poderíamos traduzir em autoconfiança. Confiar em nosso poder, o poder divino que nós temos e que se manifesta, ou pode se manifestar em cada um de nós. No terceiro grau, colocaríamos aqueles em que ela já se encontra plenamente desenvolvida, trazendo a paz, a certeza, a segurança e a paz de espírito ao longo da vida. Então esse é o grau ao ser alcançado por cada um. Mas só alcançaremos mediante o quê? O conhecimento do que é a fé, o entendimento do que é a fé, de como ela pode estar presente em nossas vidas. E a partir daí, prática, prática e prática, para alcançar o estado, digamos assim, de excelência na conquista e no estabelecimento da fé dentro de nós, em nossas almas, em nossas vidas. Segundo Kardec, havia na sua época, ou mesmo nos dias de hoje, 3 tipos ou 3 graus, né, de espíritas, né? Primeiro, aqueles que segundo ele, criam ou creem nas manifestações dos espíritos, mediúnicas, mas se limitam àquilo, né? Para ali, não avança muito além do fenômeno. Algumas pessoas adoram fenômenos mediúnicos, né? Sentem extremamente atraídas pelo fenômeno, mas às vezes pode permanecer ali. Isso não é tudo. O fenômeno é apenas o primeiro degrau da escada. Depois, os fenômenos devem trazer alguma coisa para nós, alguma informação, alguma mensagem. Então nós entramos no campo filosófico, no campo dos princípios. Entramos no campo da doutrina como um todo, porque ela veio através dos fenômenos, mas se estabeleceu no campo da filosofia, no campo dos princípios, dos valores, e daí vem o campo das aplicações, que é o terceiro grau, que esse sim é onde se localiza o verdadeiro espírita, segundo Allan Kardec. O praticante, né? Olha, mais uma vez, a prática, o praticante da doutrina. Porque só assim ela vai fazer realmente alguma diferença em nossas vidas e na vida da sociedade. Né? Porque estamos dentro de um meio social e temos papéis a desempenhar dentro da sociedade, inclusive o papel de espírita. Em consequência de tudo isso, Allan Kardec, recordando mais uma vez, né, reconhece-se o espírita pela sua transformação moral. Transformação, mudança da forma, né, do comportamento, da maneira de se conduzir durante a vida, mediante o conhecimento adquirido na doutrina espírita. Então, reconhece-se o espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para dominar suas más tendências. Esforços para dominar, não é para eliminar, é para pelo menos exercer algum domínio. E não se espera, não se aguarda de nós realmente uma eliminação total das nossas tendências ainda primitivas. De forma alguma, né? Todos os autores dizem a mesma coisa. Não vai se eliminar em uma encarnação aquilo que foi resultado de milênios de evolução. Então nós trazemos ainda em nós os instintos primitivos, trazemos ainda elementos das nossas fases, da nossa fase animal. Eles estão presentes em nós. E a Joana de Ângeles, ainda há poucos dias, eu li recordando e ela nos dizendo claramente os nossos impulsos raivosos, de inquietação, de ansiedade, de perturbação, eles são todos oriundos dessas nossas vivências nas fases primitivas e anteriores ao próprio reino humano. Porque tudo tem que ter uma origem. Não é vício, há vícios adquiridos no processo, mas há muita coisa que é decorrente da nossa condição natural ainda, de milênios. Então, compreender isso, aceitar isso como uma verdade. O que nós podemos fazer hoje é envidar esforços para dominar essas tendências infelizes que nós trazemos em nós. Allan Kardec ainda diz, reforçando, né, colocando aqui os conceitos básicos dentro da nossa temática do confiar em Deus, né,
que aquele que não aproveita estas máximas, ou seja, a doutrina como um todo, para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, né? Sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 12. Abordagem direta de Allan Kardec, mostrando mais uma vez a importância da vivência, né, da prática dos conceitos espíritas. Hamed, por outro lado, nos adverte, nos esclarece, nos chama a atenção, nos dizendo que os nossos sofrimentos, eles são oriundos da não vivência dos conceitos que nós esposamos, que nós acreditamos. E claro, é isso mesmo, nós sabemos. Eu estava me recordando, né? Agora já se aproximando da nossa proposta mais direta da crença em Deus, recordando de um caso, acredito, talvez que tenha já contado ele aqui, acho muito interessante. Ele foi vivido por um amigo nosso, advogado jovem, e me parece que ele está morando em Curitiba atualmente. Um dia estávamos aí, se eu não me engano, na frente do nosso bar, na calçada, certamente ele teria ido lá para fazer uma palestra. Estávamos em 3 ou 4 conversando, aí ele disse que ele tinha, há pouco tempo, né, vivido uma experiência interessante. E ele tinha recebido um trabalho, né? Pegou um trabalho para desenvolver para uma família que tinha muitos bens e então precisou do trabalho advocatício dele para poder resolver a questão. E eles combinaram que ele receberia um terreno pelo pagamento. Considerou que seria muito interessante a proposta, aceitou o trabalho e se pôs a trabalhar em cima dele, né? E vem semana, vai semana, e busca, e trabalha, e vai, e ele disse que a coisa não andava, parece que estava amarrado, e chegou um momento insuportável, né? Que ele já não estava aguentando mais e não ver a coisa avançar. E aí ele disse que parou um momento e se lembrou de Bezerra de Menezes. Confiante em Bezerra de Menezes, e nós podemos realmente confiar, ele então fez uma oração pedindo a ele que o ajudasse na resolução, né, no encaminhamento daquele trabalho, e que ele abriria a mão do terreno, o pagamento, né, e daria o terreno depois para uma entidade espírita, para que algum trabalho pudesse ser desenvolvido ali, algum empreendimento, enfim. E aí foi. Ele disse que em questão de 2 semanas tudo se resolveu. As coisas foram se encaixando e fechou. Ele ficou, claro, aliviado, em paz e muito grato, viu a importância, né, da confiança e a resposta imediata que ele teve. Bom, ele então, de posse dos mapas que passaram para ele, mapas antigos de Londrina, um bairro antigo da cidade, do Califórnia, muito conhecido, né? E então ele foi com o mapa para localizar o terreno, para depois conversar com alguma entidade e já tentar encaminhando a coisa. Mas o mapa é muito antigo, não tinha nomes de ruas, só tinha códigos, letras, números, e então ele foi observando pelas referências constantes, né? E foi vindo quadra a quadra, avançando até aqui, depois desceu, ficava lá na parte mais baixa do bairro, na última rua, então ele chegou lá, depois localizou o terreno. Vazio, em meio a muitas construções, falou, é esse terreno aqui. E aí então, ele falou, bom, preciso do nome da rua. E aí, não tinha nenhuma placa, ele foi numa casa ao lado perguntar para uma senhora que estava à frente, né, cumprimentou, falou, minha senhora, qual o nome dessa rua? E aí ela respondeu para ele, essa rua é a rua Doutor Bezerra de Menezes. Eu achei muito interessante, né? Rua Doutor Bezerra de Menezes. Ele não tinha a menor ideia. E de fato, no Jardim Califórnia, nós temos muitos nomes de espíritas nas ruas lá, né? Inclusive a rua Allan Kardec fica lá. Então vejam bem, gente, isso talvez
ele talvez não precisasse disso para acreditar no espiritual, em Deus, mas muitas vezes as pessoas precisam de algo mais concreto, né? Para que elas possam perceber a presença espiritual em nossas vidas e a presença de Deus, né? Porque Deus age também através dos homens, através da espiritualidade. Assim como Deus também procura agir através de nós em favor de outras pessoas. O nosso amigo advogado tinha uma questão. Ele teve um momento de dificuldade no trabalho, buscando cumprir o seu papel. Mas a coisa se tornou um problema de natureza psicológica, emocional, complicou, a ponto dele pedir ajuda espiritual. Bom, e nós? Agora eu digo para vocês, qual é a minha questão nesse momento da minha vida? O que é que hoje, nesse dia de domingo, está precisando, está merecendo ser priorizado por mim? Aquilo que eu devo olhar de frente, devo dar combate, devo buscar entender, devo buscar trabalhar, onde eu devo aplicar os conceitos doutrinários para que eu possa conduzir essa situação que eu vivo, que me incomoda, que de repente até me angustia, para um final feliz. Qual é a minha questão agora? Nós temos muitas questões na vida, às vezes relacionadas a casamento, trabalho, vizinho, muitas. Mas é interessante a gente aprender também a hierarquizar, ver o que é mais importante, o que merece uma atenção maior nesse momento. Talvez eu esteja vivendo uma experiência que eu vou viver só nesse momento. Certa vez apareceu em nossa casa uma senhora, eu a conhecia já de muitos anos, estava afastado, pelo menos da nossa casa espírita, e ela voltou falando sobre a experiência dela naquele momento. Naquela hora, eu gostaria de voltar ao meu espírito, eu gostaria de fazer alguma coisa na casa, mas está difícil, não estou tendo tempo, porque eu estou tendo que cuidar do meu pai idoso, né, que já está com quase 100 anos e está precisando de atenção o tempo todo. Aí eu disse para ela com toda a convicção, não, o teu papel agora não é voltar para casa. Às vezes a pessoa fica pensando em buscar um meio como uma forma de compensar, de buscar ajuda, né, para poder sentir-se melhor no trabalho que ela está fazendo naquele momento, no caso dela, junto ao pai. Mas eu disse para ela, o seu trabalho agora é esse, essa experiência e esse momento seu é um momento único. É para aí que você deve fazer, convergir toda a sua atenção, seu carinho, viva isso intensamente. Bom, eu sei que o pai dela já desencarnou, né, depois de alguns anos. Então hoje sim, ela está liberada para viver novas experiências, mas naquele momento o que chamava a atenção, o que deveria realmente reclamar toda a atenção dela, toda a energia, era o cuidado com o seu pai. Então, qual é a minha questão desse momento? Será que eu tenho alguma questão, alguma coisa que está me pegando, que está me incomodando, talvez tirando um pouquinho da minha alegria, do meu sono, da minha fome? Isso merece sim uma atenção especial, a gente entender essa vivência, confrontar essa vivência com os conceitos espíritas, com tudo que já aprendemos até hoje, de Jesus, tudo aquilo que aprendemos da espiritualidade, aquilo que aprendemos com a nossa literatura espírita, que é vasta, maravilhosa e profunda. Concordam que esse deve ser o caminho prático? Essa é a prática da doutrina espírita. Então, o primeiro passo é responder a questão: o que me aflige hoje? O que está me causando alguma aflição hoje? Né? E qual é o motivo das minhas preocupações atualmente? O que deve ser a minha prioridade? Para que a gente possa, então, confrontar isso com o conhecimento e daí ver a melhor maneira de fazer o enfrentamento da situação. O texto de Bezerra começa assim: muitos despendem preciosas energias em estados de inquietação e angústia. Bezerra está dizendo que muitas vezes
Nós gastamos muita energia preciosa na inquietação, na ansiedade descontrolada, né? E na angústia. Eu até fui pesquisar e rapidamente, não é o tema nosso de hoje, eu fui ver alguma coisa sobre angústia na Joana de Ângeles e no livro Amor Imbatível do Amor, ela faz uma exposição maravilhosa sobre esse tema da angústia. Nós falando que a angústia tem raízes na infância, né? Da criança que foi rejeitada pelo pai, pela mãe, ou por ambos, né? Foi maltratada, não recebeu o carinho, o afeto e o amor que necessitava. E ela internalizou isso. Se o próprio pai e a mãe não amavam, ninguém vai amá-la. Ela se julga não merecedora de amor e isso tira a sua motivação de viver ao longo da vida, deixando de buscar, deixando de ter um objetivo, ou seja, a vida perde sentido para ela. E isso gera uma angústia, um estado de angústia constante. Mas essa vivência é bom deixar bem claro, e a Joana coloca isto. Ela tem sua razão de ser. Esses pais são exatamente aqueles a quem ela prejudicou outrora em vidas passadas e que agora retornam nessa condição. E ela, pela justiça divina, deve viver e conviver com eles. Mas é uma experiência difícil, onde ela terá que superar primeiro, de um lado, o sentimento de culpa que ela traz de vidas passadas, por não ter tido uma conduta correta. E de outro lado, o desamor dos pais. Então é um trabalho difícil. Não vai acontecer durante a infância, obviamente. Uma criança não está preparada para isso. Não vai ocorrer, no meu entender, nem mesmo na pré-adolescência, na adolescência, e acredito que nem na idade do jovem. Eu acho que antes dos 25 anos fica muito difícil de alguém se deparar e enfrentar essa situação de frente, de forma racional. E vejam que nós estamos falando de um fenômeno das nossas vidas que a humanidade desconhece em suas causas profundas. Mas nós temos essa possibilidade, através de uma obra maravilhosa da Joana, de compreender a origem profunda dessas vivências, desse estado emocional de angústia, que se caracteriza, eu vou ler aqui inclusive o que ela diz, a angústia é terrível agonia que limita o ser na estreiteza das paredes da insatisfação, em face da falta de objetivo. Ela perde realmente, a força para ter objetivos por causa do desamor familiar e por causa também do sentimento de culpa que aí se juntam. E ela transfere isso para toda a sociedade, acreditando que eu não mereço o amor de ninguém, eu não mereço nada. A vida perde o sentido existencial. Isso só pode, depois, se transformar num sentimento de extremo sofrimento, de uma insatisfação constante. Envolve, como eu disse há pouco, a rejeição dos pais, e se estende depois, durante toda a vida, pedindo o perdão, a compreensão para com seus pais, compreendê-los nas suas limitações, nas suas fragilidades, nas suas características, mas entender que se viveu aquilo com os pais, não necessariamente precisa viver isso com todo mundo, porque era uma experiência específica com os pais e não com a sociedade como um todo. Entendem? Está claro isso? Aí, a angústia, a gênese da angústia na alma humana. E ele diz a Bezerra que muitas vezes nos deixamos envolver pelo sentimento de angústia. Ah, Valdemar, mas eu fui bem cuidado, tratado pelos meus pais. Sim, mas todos nós trazemos sentimentos de culpas de outras vidas. Isto é inevitável dentro do nosso planeta Terra. É característica ainda, infelizmente, da nossa humanidade. E isto é o suficiente para muitas vezes não nos julgarmos não merecedores do amor do nosso próximo. Não julgarmos merecedores de ter uma boa profissão, de ter bons trabalhos, de ter muitos amigos, de poder falar em público, que eu, cheio de imperfeições, se eu me olhasse como um ser imperfeito, eu não teria nunca me colocado diante de um público. Mas eu reconheço minhas imperfeições, fraquezas, vícios, reconheço, mas nunca e não deixei e nunca deixarei
de compartilhar do meu conhecimento, do conhecimento que adquiri e das minhas habilidades para transmitir esse conhecimento às pessoas ao longo da minha vida. Porque é, inclusive, através disso que eu posso estar cada vez mais instruído, cada vez mais consciente e atento às minhas necessidades de melhora, de transformação moral também, à medida em que contribuo com as outras pessoas dentro daquela minha maneira de ver, de entender, de interpretar e de passar isso. Percebe a importância do servir? Porque temos que buscar algumas ferramentas para lidar com essas situações emocionais desafiadoras nossas. A oração é uma delas, a música é uma delas, né? O Godinho estava aqui tocando violino, maravilha. Alguns dias atrás eu estava num estado emocional de irritação e eu percebi claramente que eu estava numa faixa vibratória não positiva e eu não conseguia me soltar, eu não conseguia, ela era incômoda. E o que eu fiz? Peguei meus fones de ouvido, aqueles grandes, né? Aquele grande mesmo que tapa todo o som de fora e coloquei música clássica. Fui ouvir Bach, Vivaldi, Mozart, aliás eu coloquei Mozart. Eu falei, vou ouvir música clássica, foi o que me veio à mente. Fiquei ali pelo menos 1 hora ouvindo, escrevendo, né? Dá para fazer mais de uma coisa enquanto se ouve música. E depois eu estava outra pessoa. Liberei totalmente aquilo que eu não estava conseguindo enfrentar com a minha própria vontade. Tentava orar e não conseguia. Então vejam bem, devemos utilizar recursos. Uma música clássica é sempre uma inspiração superior. Eu não consigo imaginar Bach, Vivaldi vindo dos planos inferiores, das zonas sombrias, para criar essa música tão bela. Isso só pode ser algo elevado, e se é algo elevado tem uma frequência superior. Se tem uma frequência superior, então eu posso fazer uso disso para elevar a minha frequência mental no momento em que eu sentir necessidade, ou simplesmente para o momento em que eu sentir vontade, né? Não precisa ser apenas no momento da necessidade. Então vejam que nós temos meios e ferramentas para fazer os enfrentamentos das situações da vida. Então Deus, né, nos coloca por força de sua lei de justiça, mas também de amor, diante do nosso passado, pregresso, de tantas experiências, de tantos percalços, mas Ele também já coloca os meios para onde nós encontraremos a força necessária para fazer os enfrentamentos dessas situações que nós vivemos no mundo externo e no nosso mundo íntimo. Voltando então a Bezerra de Menezes, né, dando sequência aqui, ele diz que uma vez que a mente perturbada não raciocina com clareza, né, e o coração desesperado ensombra todas as perspectivas do caminho. Tá? Então é uma sequência da frase anterior, onde ele fala da angústia e da inquietação, que nós nos fechamos à recepção das divinas dádivas. Nos fechamos à recepção. Ou seja, Deus está derramando da sua luz, do seu amor, por sobre toda a humanidade, por sobre cada um de nós, evidentemente, o tempo todo. Mas compete a nós fazer esse trabalho, ou ouvindo uma música, ou fazendo a oração, ou servindo ao próximo, ou por outros meios, elevarmos o nosso padrão mental, vibratório, para que possamos perceber essas dádivas divinas e sairmos dos estados dolorosos que muitas vezes nos envolvem. Mas para isso é necessário o esforço, como diz Kardec, né? Aquele esforço para dominar as nossas más tendências. Porque muitas vezes a nossa tendência é a tendência de nos enraivecermos, nos revoltarmos, ficarmos inquietos demais, desconfiados demais, e isso fecha as portas para nós. E aí nos sentimos muitas vezes que abandonados, mas não estamos abandonados, porque Deus sempre nos dará o melhor. Mas se persistirmos nisso, diz Bezerra de Menezes, anularemos as nossas possibilidades de virmos a descobrir a solução dos nossos problemas. E aí vamos trazer de volta o que é que está me inquietando hoje. Né? Existe algo? Qual é o meu problema? Qual é a minha questão? É de agora, surgiu esta semana, ou ela já está comigo há 30 anos? Não importa. Em algum momento é importante que, se eu estiver há 30 anos
Já demorou. Eu já deveria ter mudado a minha postura diante dessa questão. Ou será que eu estou esperando há 30 anos que ela mude? Se ela não mudou em 30 anos, não vai mudar. O que deve ser mudado, então, é a minha postura, minha maneira de ver, de entender, de interpretar essa situação, essa condição. Aí sim, talvez só nisso, já basta. Já desaparece tudo. Tudo se resolve. E a paz volta a reinar no nosso mundo íntimo. Isto é prática espírita. Isto é a prática espírita. Tenhamos presente, diz Bezerra, a promessa de Jesus de que o Pai, sabendo o que mais nos convém, não deixa de nos conceder os bens de que necessitamos, quando rogamos com humildade. Claro, o Criador já sabe de tudo que nós precisamos. Tudo, absolutamente tudo, né? Mas Ele vai abrir as possibilidades maiores para nós, se nós também nos abrirmos a Ele com humildade, né? Reconhecendo as nossas limitações, a nossa impotência, a nossa incapacidade, né? De resolver um determinado problema. Como o nosso amigo advogado que recorreu a Bezerra, mas quando recorremos a Bezerra, estamos recorrendo a Deus, porque aprendemos com a nossa doutrina que, em última instância, sempre é Deus que define, decide, permite ou não aquilo que nós estamos querendo, pedindo. Sempre precisa da aprovação divina, sempre, em todos os casos, mesmo que Deus pareça-nos tão distante, tão grande, tão incompreensível ainda, mas incompreensível, não incompreensível, não incompreensível, mas Deus está presente sim, mas a humildade faz toda a diferença. Humildade é uma postura da alma, é uma postura de quem se abre, né? E agradece até a experiência que está vivendo e procura compreender o significado dela, para apreender algo com essa vivência desse momento. Isso é humildade. E aí então fica mais fácil. E o reino dos céus, ainda que em uma parcela, se estabeleça ou se restabeleça dentro de nós. Mas, continuando a frase, diz Bezerra, né, que não deixa de nos conceder o Pai os bens que necessitamos quando os rogamos com humildade. Há que pedir também, né? Pedir. E que serão úteis ao nosso próprio adiantamento e ao de nossos semelhantes. Olha que interessante aqui essa conclusão. Aquilo que será útil para nós, mas também útil para o outro. Mas como? Eu estou pedindo para mim, só para mim, tá? Mas através de mim, eu posso gerar algum bem com isso que eu estou pedindo para mim, na vida do outro. Estou pedindo simplesmente paz. Eu não estou conseguindo ficar em paz. No momento em que eu tiver essa paz, eu compartilharei dessa paz com os outros. Permita Ele, né? Permita Deus, diz Bezerra, que saibamos receber ou deixar de receber aquilo que pedimos com a mesma serenidade e compreensão de sua indefectível justiça e perfeito amor. Que a gente saiba receber e deixar de receber, porque nem sempre nós vamos receber aquilo que pedimos, ou não, pelo menos da forma como nós queremos receber, ou pelo menos não agora, mas mais adiante. E se não recebemos agora é porque algo ainda, alguma coisa, aquela experiência deve exercer, deve trazer algo novo, algum aprendizado ainda, que não se fixou profundamente em nós ou na vida do outro. Então ela precisa ainda persistir por mais algum tempo. Mas que nós saibamos receber ou deixar de receber, segundo Bezerra. E isso é muito interessante. Agora, para fecharmos, voltando a Joana de Ângeles, porque ela falou sobre a angústia, e eu quero fechar com algumas palavrinhas dela sobre a angústia, né? Olha, diz ela, dispersa com a prece, faz a dispersão com a prece dos pensamentos infelizes que produzem a angústia. Dispersa com a prece, fomenta a paz. Segundo Joana, é o antídoto da angústia. Então a criatura angustiada não tem paz. Fomenta a paz, cultiva a paz, medita na paz, né? E exercita a mente nos pensamentos otimistas e cultiva a esperança. Porque a criatura angustiada perdeu a esperança. Ela não tem objetivo, ela não tem sentido na vida, então
né? Que se resgate a esperança, que se motive em cima de alguma coisa, a partir das suas vocações, dos seus talentos, porque esse é sempre o caminho das nossas realizações. A vocação, né? Não precisamos reinventar a roda. O que eu já sei fazer bem, o que eu gosto, o que é motivo de minhas paixões, coisas saudáveis, para que eu possa, através do que eu sou, da minha identidade espiritual, fazer algo que transforme minha maneira de pensar, de ver, de sentir a vida, e para que eu me motive, né? E crie a esperança de que eu necessito nesse momento. Trabalha com desinteresse, diz ela, fazendo pelo próximo o que dizes dele não receber. Que a criatura está se colocando como vítima. Trabalha pelo outro, seja o protagonista da tua vida. Faça, então você vai receber na medida justa, pelo seu esforço e teu empenho. E esta é a mensagem que deixamos para a reflexão de todos nesta manhã de domingo. Muita paz a todos.